Continuando aqui. Houve uma interrupção. E quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nós ficamos flexíveis. Por isso que fala juntas e medulas, né? Nós ficamos flexíveis, a gente acaba tendo uma flexibilidade espiritual, de se inclinar para Deus, de se inclinar para dobrar os joelhos, né? Os braços, uma flexibilidade para abraçar aquele que precisa de um abraço, flexibilidade nas juntas das mãos para abençoar, para acolher, para amar. Então a Bíblia, ela nos dá essa flexibilidade espiritual, de às vezes andar mais uma milha, dar um passo para trás, entregar a capa, a túnica quando precisar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai amolecendo o nosso coração. E uma pessoa inflexível, ela se quebra. E na vida, meus queridos, nós vamos precisar de muita flexibilidade. E a palavra de Deus, ela faz isso com a gente. E a gente, quando precisa, se abaixa, se humilha. Amém? É nesse sentido de flexibilidade. E fala da divisão da alma e do espírito. Eu já falei sobre isso, porque antes da queda, a alma e o espírito viviam em harmonia. Mas após a queda, passaram a viver em conflitos. Antes da queda, a alma e o espírito trabalhavam juntos em harmonia, em concordância para Deus e com Deus. Mas após a grande desobediência, a nossa alma ficou desordenada. Nós saímos do Éden com muita confusão na nossa alma, com muitos sentimentos ruins, né, com muita desorganização interior. Mas isso é assunto para outra aula. Mas quando a palavra de Deus, ela entra na nossa vida e vai nos flexibilizando, o nosso espírito vai se alinhando à nossa alma. E o nosso desafio é subjugar a alma ao espírito. Nós não podemos ser comandados por sentimentos, por vontades, porque isso passa. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Hoje eu sinto uma coisa, amanhã eu sinto diferente. Nós não podemos ser governados pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Nós precisamos ser governados pelo Espírito, estruturado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus tem esse poder. E fala que ela é apta para discernir, né, para investigar a intenção do coração. A Bíblia, ela traz sensatez, prudência, razão, para não vivermos por sentimentos e emoções. A Bíblia nos faz pessoas equilibradas, pessoas centradas, com clareza. Fala que ela, né, trabalha nos nossos pensamentos, ou seja, as nossas reflexões, aquilo que a gente pensa. Quem lê a Bíblia, amados, tem clareza mental, tem clareza de quem ele é, de como o mundo está, qual é o seu papel no mundo, qual é a sua vocação, por que você nasceu, qual é o seu propósito, né? O amor de Deus por você. Quem traz essas convicções, quem sedimenta isso nas nossas mentes, no nosso pensamento, é a palavra de Deus. É isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E fala, né, dos propósitos também. Esse termo está relacionado às intenções mais profundas do nosso coração. O que motiva as nossas ações? Por que a gente faz o que faz? A palavra de Deus, ela vem com esse discernimento. Quantas vezes, às vezes a gente está fazendo alguma coisa e o Espírito Santo fala: por que você está fazendo isso? Porque Deus é um Deus de corações. Deus é um Deus de intenções. Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa boa, mas as intenções não é boa. Às vezes é para autopromoção, desejo de ser reconhecido, querer se aparecer. Mas a palavra de Deus, ela vem com esse discernimento, investigando os nossos propósitos, as nossas intenções, e vai ali nos aconselhando, nos corrigindo, nos direcionando. Olha que coisa maravilhosa. Trabalha no nosso coração. O coração é o centro, né, dos pensamentos. Quando fala coração na Bíblia, tá falando de mente,
de intelecto, onde a gente toma as nossas decisões, e a palavra de Deus ela vai ali trabalhando no nosso intelecto também, dando clareza, dando inteligência. Quando você tiver dificuldade de entender alguma coisa, quando algo for muito difícil para você, ore, peça ajuda para o Espírito Santo. Fala, Senhor, me dá clareza, me orienta, ilumina minha mente, como eu faço isso, como que eu respondo para essa pessoa, como eu me comporto diante dessa situação. É maravilhosa a palavra de Deus. E já partindo para a conclusão, esse versículo de Hebreus 4:12 apresenta uma poderosa descrição da palavra de Deus, enfatizando a sua vivacidade, a sua eficácia, a sua penetrabilidade, que ela tem o poder como uma espada de cortar, de dividir. Ela discerne as intenções ocultas do nosso coração, a divisão da alma, a divisão do espírito, as juntas, as medulas, constatando que a palavra de Deus ela toca, ela alcança, ela penetra e ela modifica cada parte do ser humano, separando o que é superficial, o que é essencial. Uma pessoa que lê a Bíblia, que medita na palavra de Deus, o Espírito Santo vai agindo na vida dela e ela é uma pessoa intencional. Ela não perde mais tempo com qualquer coisa, com coisas superficiais. Ela acaba tendo uma clareza de mente, uma vida organizada, né? Valorizando o seu tempo, não se perdendo em coisas vãs, coisas que não fazem sentido, que não vai edificar. Tudo isso, essa inteligência espiritual, inteligência emocional, é obra do Espírito Santo através da palavra. É extraordinário. E o uso, né, das estruturas relacionadas ao coração destaca que as escrituras não é meramente textos, papel ali, não, mas instrumentos vivos de Deus para promover transformação e entendimento. A Bíblia não é um livro qualquer. Primeiramente, é o único livro que você está lendo com o autor do lado, o Espírito Santo. Toda vez que você for ler a Bíblia, peça para o Espírito Santo te orientar. Talvez você não entende porque é uma versão muito antiga, compre uma versão mais nova, mais assim, com uma linguagem mais recente, uma linguagem mais fácil para você entender. Eu até indico, né, a NTLH, a NAA, a NVI, são versões de mais fácil compreensão, para que você possa entender. Sempre esteja ali com um caderninho do lado, anotando, um dicionário, um comentário bíblico, para que você venha se aprofundar. Queridos, por que você está aqui nessa terra? Você nasceu para conhecer a Deus, para amar a Deus e para ir embora para Ele. Seu destino é Ele. Nós estamos aqui para conhecê-lo, para amá-lo e para voltar para Ele. Esse é o nosso destino. Conhecer o Senhor, fazê-lo conhecido, e não tem outra via a não ser a palavra de Deus. Amém? Então ela traz essa flexibilidade espiritual. Ela traz essa saúde espiritual, né, da medula, dos ossos, né? Traz saúde emocional, que vai reverberar no físico, porque um interior organizado, estruturado, vai reverberar no nosso corpo. Vamos ter menos doenças psicossomáticas, que são doenças que vêm da psique, através dos sentimentos, dos transtornos, e aí a gente começa a adoecer no físico. E a palavra de Deus é esse remédio, essa água pura que limpa, que lava, que reorganiza, que estrutura. É maravilhoso. Eu sou maravilhada com a palavra de Deus. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Não existe amor por Deus sem a palavra de Deus. Sabe por quê? A gente só ama quem a gente conhece. Então, para a gente amar a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E aonde que a gente vai conhecer a Deus? Através da palavra. E quando a gente começa a conhecer o Senhor, o amor vai aumentando. E esse amor vai gerando confiança em Deus. Tá vendo como que uma cascata? Então nós precisamos, como fala em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a palavra de Deus é esse caminho para que a gente possa conhecer. A palavra de Deus ela muda a nossa forma de pensar,
muda a nossa forma de sentir e muda a nossa forma de agir, porque tudo começa na mente. Eu penso, eu sinto e eu ajo por palavras e por ações. Então, quando a nossa mente, o nosso intelecto, ele é trabalhado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nós vamos ter uma mente transformada pela palavra. E aí, automaticamente, os nossos sentimentos vão sendo transformados. O Espírito Santo vai agindo no nosso interior. E isso vai reverberar em uma fala saudável, numa fala com clareza, numa vida organizada, numa vida abençoada. Quem que não quer isso? Eu quero. Tenho certeza que você quer também. Para concluir, a Bíblia ela é indispensável para o crescimento moral, espiritual e emocional do ser humano. Ela é e sempre será relevante e fundamental na vida de qualquer ser humano. Salmo 119, verso 130 diz assim, ó: as revelações da tua palavra traz clareza, dá entendimento aos simples. Então, às vezes você que pode pensar assim, eu não tenho um nível intelectual assim, né? Não tenho uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas sabia que você pode ser mais inteligente, com mais clareza, com muita mais sabedoria do que essas pessoas? Porque nós estamos falando de algo do céu, de algo espiritual, de algo que você não adquire em um banco de uma universidade, nem livros, não. É algo que a palavra de Deus, ela faz no nosso interior, que alcança o nosso espírito, a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa vontade, as nossas emoções. E assim nós vamos ter uma vida mais estruturada, mais feliz. Olha que maravilha. Amém? Que Deus muito vos abençoe em Cristo Jesus. E eu vou dar um jeito de colocar os slides que eu tenho disponível na descrição do vídeo. Eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender. Porque se você quiser aprofundar, dar mais uma lida, você vai ter esse material disponível. Que Deus muito vos abençoe em Cristo Jesus.